a nossa saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e também a todos os ouvintes da 87 FM, a rádio que virou televisão, aos ouvintes e telespectadores do programa Teus Altares Metodista. Hoje entraremos na parte 2 do discipulado módulo A Luta da Carne contra o Espírito. E o texto básico tem sido Gálatas capítulo 5, né? A partir do versículo 16. E mais uma vez ficaremos, só para remir o tempo, com o versículo 16, que diz assim, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos, as concupiscências da carne. Amém. Olha, a Bíblia, ela deixa claro que dentro de nós existe uma guerra travada, que enquanto a carne quer fazer uma coisa, o Espírito quer fazer outra coisa. Enquanto a carne é contrária à vontade de Deus, é contrária a tudo aquilo que diz Deus, o Espírito, por sua vez, quer buscar a Deus. Olha, muitos nos dias de hoje faltam à igreja, até pensam durante o dia em ir, mas chega na hora, pouco antes, já desistem, faltam à igreja certamente porque o desejo carnal não permitiu que isto acontecesse. Aliás, todos nós, neste momento que estamos aqui juntos, ouvindo, participando deste discipulado, se darmos vazão à carne, não estaríamos nesse momento nem participando. Nós estaríamos talvez em frente da TV, ou mexendo no celular. A carne, ela não deseja ouvir de forma alguma a palavra de Deus, não deseja adorar a Deus. E esta é uma realidade. Não é fácil, amados e amadas, não é fácil a gente viver nesta guerra. Nesta luta da carne com o Espírito, não é fácil. Se você está forte espiritualmente, cuide-se para que você não enfraqueça, porque muitos que estão caídos não estão conseguindo se levantar espiritualmente. E esta é uma grande verdade. Mas você, muita humildade nessa hora, também pode ter pessoas que te ajudem a te levantar espiritualmente, que orem por você, que te ajude a batalhar esta batalha. Por isso que eu digo muita calma e muita humildade nesta hora, para pedir ajuda. Então, nós precisamos andar em espírito. Como diz o apóstolo Paulo, porque a carne cobiça, a carne milita, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que façais o que quereis. Você já viu o quanto é difícil adorar a Deus? O quanto é difícil orar, até parar para orar a Deus? Até mesmo dentro da igreja, quando estamos ali reunidos, juntos na igreja, os louvores, ali os ministros de louvores sendo ministrados, mesmo assim a carne ainda tende a querer falar, a se sobressair sobre o Espírito. E talvez esteja faltando em nós a essência espiritual. Tanto no pregar, porque eu estou aqui discipulando, como trazendo esse discipulado, né? Não pode faltar a essência espiritual. Antes devemos dobrar o joelho e orar ao Senhor para nos dar sabedoria, discernimento e nos dar a essência, que é o Espírito, né? Concentração, disciplina, comunhão. Aquelas pessoas que estão levantando a mão na igreja, louvando ao Senhor, adorando a Deus ali, não pode faltar a essência espiritual.
Não pode faltar esse momento de comunhão, de disciplina, de concentração. Olha, e é por isso que Jesus, quando ele falou para aquela mulher samaritana, que a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quando Jesus está falando em espírito e em verdade, ele está nitidamente isolando a carne, que é contrária à vontade de Deus. E a carnalidade nossa nos impede de entrar nestas dimensões espirituais e termos então revelações de Deus e sentirmos a glória de Deus e sermos amigos de Jesus. Muitos questionam: Deus, Senhor, por que será que o Senhor não me responde? Senhor, por que o Senhor não ouve a minha oração? Senhor, por que eu não estou vendo, não estou sentindo a manifestação do Senhor na minha vida? Não estou sentindo na minha casa, na minha igreja? Mas eu te pergunto uma coisa, escute, Deus é Espírito, Deus é Espírito, e importa, ou seja, é necessário que aqueles que se relacionam com Deus se relacionem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Olha, se Deus é Espírito, então eu não posso senti-lo quando eu estou fortalecido carnalmente. Esses dias eu ouvindo um áudio, achei muito extraordinário, um áudio no WhatsApp. Dizia assim, a moça ia casar e falou para a mãe, eu não tenho nenhuma experiência de casamento, eu gostaria que a senhora me orientasse. Nós vamos casar já semana que vem, eu preciso ser orientada como mulher, né, como esposa. E a mãe fala assim, filha, o seu pai me chamou no dia que nós fomos para a lua de mel, no quarto ali, e falou comigo, olha, depois que eu tomei banho, coloquei meu baby doll, o seu pai também se preparou, e aí eu fiquei esperando, eu não sabia o que fazer. E o seu pai pegou a mala dele e falou, vou fazer agora a coisa que eu mais quero fazer na nossa vida. A vida toda contigo eu quero fazer isso, a vida toda. Você é minha mulher e eu quero fazer isso com você a vida toda. Ele pegou a mala, abriu a mala e tirou a Bíblia ali em cima da cama e falou, agora vamos ajoelhar. Eu quero a vida toda estar com você na presença de Deus. Olha, se Deus é Espírito, então eu não posso sentir, eu só posso sentir à medida que eu estou me fortalecendo espiritualmente. Quando eu sou espiritual, aí então eu entendo as coisas espirituais, eu entendo Deus em espírito. A Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, de tal forma que aqueles que estão na carne não podem discernir as coisas espirituais. E é por isso que você vai ver homens da Bíblia que conseguem ter dimensões e discernimentos espirituais e outros não têm. É por isso que você vai ver verdadeiros homens e mulheres de Deus que conseguem ter uma dimensão e um relacionamento com Deus que muitos não conseguem. Como é que você vai conseguir ouvir a voz de Deus se você não está em espírito? Como é que nós vamos conseguir compreender ou falar com Deus se nós ainda estamos na carne? Uma certa voz uma vez veio de Deus no meu ouvido e disse assim, olha, meu filho, as pessoas pedem que eu fale com elas e elas estão erradas, porque elas precisam pedir assim, ó, Senhor, faz-me ouvir a tua voz. Por quê? Porque todo o tempo Deus está falando, em todo o tempo Deus está se manifestando, mas nós, na nossa carnalidade, não estamos ouvindo a voz de Deus, que é uma voz espiritual, e não estamos sentindo a presença de Deus, que é uma presença espiritual. Quer sentir a presença de Deus? Você precisa entrar em dimensões espirituais. Quer ouvir a voz de Deus? Você precisa entrar em dimensões espirituais, você precisa fortalecer em Deus, você precisa ser uma pessoa inclinada às coisas do Espírito. E fechando esta parte, Romanos 8,5 diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são
segundo o Espírito, inclinam-se às coisas do Espírito. Ou seja, em outras palavras, os carnais, eles se inclinam para as coisas da carne, e aqueles que são espirituais se inclinam para as coisas do Espírito. Até a próxima parte 3 do discipulado módulo A Luta da Carne contra o Espírito, com carinho.